Bom dia aos presentes e aos que estão nos acompanhando pela web. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa e dizer que é um enorme prazer de estar compartilhando essa mesa com os nossos convidados, porque é uma honra estar do lado do professor Gaetani, a quem eu recorro sempre que eu estou querendo entender um pouco melhor questões relacionadas à governabilidade e administração pública, ao Dr. Nésio, que nós tivemos o prazer de nos conhecer em outubro do ano passado, enquanto ele era ainda secretário municipal de Palmas, do Tocantins, num evento muito rico, que foi um evento de um projeto que a gente tem com o Ministério da Saúde, que se chama Desenvolvimento e Governança Territorial da Saúde, lá na região norte, que é um projeto que objetiva compreender melhor como se configura o processo saúde-doença nessa região do país, a partir de uma abordagem territorial. E contou com muitos participantes de toda a região, de movimentos sociais, gestores e pesquisadores, e foi um momento riquíssimo de troca e de cooperação, mútua. E com o Dr. Sidney Roriz, que também acompanha nosso trabalho e faz interlocução com outro trabalho aqui nosso, da Fiocruz, para pensar uma rede de comunicação entre as comissões intergestoras do SUS, que já tem muitos anos, e que tem sido uma interlocução super produtiva, porque ele, como secretário executivo da Tripartite e também como servidor da administração pública do Ministério da Saúde e do Departamento de Articulação Interfederativa, tem promovido realmente uma troca de conhecimento muito importante a partir dessas duas perspectivas, da pesquisa e da gestão. Então, a minha apresentação vai ser... Aí eu queria agradecer muito vocês terem respondido a esse convite para participar dessa mesa. Essa atividade já é uma segunda, de um conjunto de atividades de rodas de conversa que a vice-presidência de Atenção e Promoção da Saúde vem encaminhando, e como o vice-presidente já mencionou. E a primeira delas foi um pouco uma discussão sobre o projeto SUS Legal, que ainda era um projeto, ano passado, que estava gerando uma polêmica importante em relação às mudanças no financiamento da gestão descentralizada, e foi também um debate bastante rico aqui, e essa segunda atividade um pouco é um desdobramento daquela, porque esse debate vai também ajudar na reflexão sobre que mudanças essa nova modalidade de financiamento das ações e serviços de saúde com repasses federais nos estados e municípios traz para as relações federativas no sistema. Que questões essas mudanças trazem. Então, eu queria também começar lembrando que, além dos 30 anos de SUS, nós temos 30 anos da Constituição Federal de 88, que foi uma Constituição que resultou de um processo constituinte que foi o primeiro no Brasil a se dedicar a tratar o Estado brasileiro como um Estado federativo. Então, realmente, a Assembleia Nacional Constituinte colocou o federalismo em foco. Tem estudos super interessantes de como isso foi feito. Então, a forma como os arranjos foram definidos teve limites e potencialidades para o fortalecimento do federalismo nacional, mas, de fato, é uma Constituição que procurou dar identidade à Federação Brasileira e procurou trabalhar a questão federativa de uma forma mais profunda. Esse tema é um tema complexo, que fica mais complexo ainda nesta conjuntura, que já foi descrita aqui na abertura, e que traz para o centro do debate que eu estou propondo aqui nessa apresentação um possível caminho para que a gente enfrente
esta transição para o próximo governo com contribuições relevantes no processo eleitoral, né? E essa reflexão é sobre o que seria a cooperação federativa. Porque, na minha visão, para nós conseguirmos superar essa conjuntura tão crítica, terá que haver muita cooperação entre os entes, né? Então, é assim que eu fiz nessa apresentação. Tentei... Pode passar. Ah, sou eu que passo. Me empresta aqui, por favor. Nessa apresentação, o que eu tentei fazer foi sistematizar as características centrais de pautas do governo brasileiro em agendas federativas selecionadas para tentar identificar desafios para o SUS, né? Para o Sistema Único de Saúde. Ah, não, já foi. O que é o argumento que eu vou desenvolver aqui, né? Que a portaria ministerial, que dispõe sobre alterações no financiamento e na transferência dos recursos federais para ações e serviços públicos de saúde, que foi publicada em dezembro de 2017, introduz mudanças significativas nas relações intergovernamentais. Essas mudanças colocam em discussão características do federalismo brasileiro e as relações federativas na formulação e implementação de políticas e trazem novos desafios para um efetivo atendimento às necessidades locais de saúde no contexto de regionalização setorial. E que a superação desses desafios requer a compreensão dos problemas e inovações identificados nas pautas das agendas federativas e políticas territoriais na história recente, para uma perspectiva de planejamento setorial que se oriente à integração e à complementariedade entre as diferentes políticas públicas. Então, qual foi a abordagem, né, para chegar a isso? A partir de uma conceituação provisória de agenda federativa, do que seria a agenda federativa, e da sistematização dos problemas a superar, das pautas comuns dessas agendas para o desenvolvimento e cooperação no planejamento territorial do governo, identificar desafios para as inovações na agenda da gestão federativa do SUS. Essas agendas, essas agendas foram selecionadas para caracterizar que houve esforços na história recente do governo brasileiro de construir uma agenda para trabalhar, para aperfeiçoar e consolidar o federalismo brasileiro. Então, o que eu fui buscar foi o que, nessas agendas, é apresentado como problemas a superar e quais são as pautas de discussão que foram colocadas. Existem, porque, para mim, elas configuram realmente esforços nessa direção. Existem avaliações de que muitas dessas iniciativas a retórica não foi suficiente, né, para, de fato, trazer inovações relevantes, né, substantivas. Existem avaliações que vários desses fóruns que foram criados para pensar a cooperação federativa, por não terem autoridade decisória e poder intragovernamental para implementar as medidas que eram acordadas nesses fóruns, também ficaram limitadas no sentido de realmente fortalecer o que é o foco principal da maioria delas, que é a gestão municipal, né? Também tem avaliações que colocam que, na verdade, nesses últimos anos, o exercício a lógica da cooperação federativa foi principalmente experimentada no âmbito das políticas setoriais. E a saúde é sempre destacada em relação a isso na literatura, né? Porque é na implementação da política de saúde e de outras políticas que as relações intergovernamentais vão assumindo, vão problematizando e vão tentando pensar mecanismos de articulação entre os entes para alcançar os resultados que são propostos, menos do que o conjunto do governo, né, estratégias do conjunto de governo.
Mas, de toda forma, como essas pautas são pautas que atravessam debates e práticas da gestão em todos os níveis de governo, qualquer um de nós que se aproximar da gestão ou de implementação de políticas públicas vai se deparar com as questões que estão colocadas por essa pauta, se pretende avançar e, de fato, tornar efetivos os resultados esperados que são negociados nesses âmbitos, né? E desenvolvidos e propostos nesses âmbitos. Então, eu fiz esse resumo de algumas pautas, né? Então, pautas que foram selecionadas a partir da minha experiência nos debates que eu participava. Então, fui buscando aquelas pautas que trazem conteúdos que são reconhecidos nas nossas arenas setoriais, né? Então, eu analisei, sistematizei as pautas do Comitê de Articulação Federativa, que foi criado em 2003, no âmbito da Presidência da República, as pautas da Agenda de Apoio à Gestão Municipal, ainda também no âmbito desse comitê, as agendas de desenvolvimento territorial que foram construídas no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e uma agenda comum da gestão pública. E, para complementar isso, já que estamos numa federação e aí a questão territorial é fundamental, as políticas públicas que foram implementadas a partir de abordagens territoriais pelo governo federal, né? Então, algumas, né? Porque essa nossa agenda governamental é vastíssima, múltipla, é muito difícil a gente conseguir sistematizar o conjunto das iniciativas, então eu procurei só selecionar algumas para mobilizar o debate, a conversa na sequência. Bom, então, por agenda federativa, pode-se considerar temáticas, políticas públicas e iniciativas que requerem relações intergovernamentais e pactuação entre o nível federal e os entes subnacionais em estados federativos. É uma agenda que deve se orientar pelo equilíbrio entre diversas demandas de vários centros de poder territorial e domínios de política, isso é uma definição clássica dos estudos de federalismo, e deve assegurar a presença de interesses territoriais na organização e gestão da cooperação entre governos, de forma a reduzir desigualdades. Bom, em relação às agendas federativas do governo federal no período 2003 e 2015, visando o desenvolvimento e cooperação territorial, que são essas que estão descritas aí, quais são os problemas que são apresentados como os problemas a superar? Na verdade, aqui eu queria até fazer um parênteses. É muito difícil, às vezes, nos documentos oficiais, a gente identificar um item que seja assim, uma qualificação, uma caracterização clara do problema. Muitas vezes, os textos vêm apresentando o que precisa ser melhorado, as dificuldades que são enfrentadas, mas assim, é muito raro você encontrar um documento que apresente estes são os problemas, como para fazer essa sistematização, como da mesma forma a gente fez quando analisou os planos estaduais de saúde de todos os estados do Brasil, um período atrás. Para conseguir encontrar os problemas, a gente resolveu, bom, problema é estado atual negativo. Então, tem que ter a qualificação, porque não aparece, é muito raro aparecer a qualificação negativa da situação que está se apresentando. É um desejo, muitas vezes, é uma perspectiva, mas o problema não é muito bem qualificado. Então, eu fiz, isso aqui não está diretamente colocado nos documentos dessa forma, mas eu fiz o esforço de, nessa leitura, identificar o que era apresentado como um problema a ser enfrentado por essas agendas, né? Então, nessas agendas, são problemas a superar. A atuação coadjuvante dos municípios na construção de políticas públicas. A descontinuidade administrativa e a alta rotatividade de servidores. Baixa capacidade gerencial. O planejamento paralelo entre as esferas de governo, que resulta na desarticulação entre as políticas públicas estabelecidas nos PPAs. Essas agendas também, eu nem destaquei muito aqui, mas elas todas falam da importância de articulação entre os planos plurianuais das 3 esferas de governo. A frágil colaboração institucional intra- e intergovernamental. A capacidade limitada da governança pública, com déficit de parcerias entre os níveis de governo. Necessidade de otimização de recursos de forma sinérgica para alcançar mais justiça e desenvolvimento social. E, se a gente for olhar os PPAs do governo federal desse período, todos estão voltados para medidas que
promovam a inclusão social, redução de desigualdades e redução de desigualdades interregionais e sociais, né? Melhoria da eficiência e qualidade do gasto público, qualidade dos serviços e também um avanço na questão do acesso, da segurança e da confiabilidade dos dados. Essa questão da tecnologia de informação foi bastante intensificada na história recente, né? Então, as pautas desse conjunto de agendas têm em comum, né, criar referenciais de capacidade de gestão e diagnóstico dos perfis municipais, segundo esses critérios que estão aí, que eu vou mostrar um mapinha aí na sequência, que foi o resultado dessa análise. Ampliar a capacidade de gestão municipal para executar políticas públicas e facilitar o acesso municipal a programas federais. Construir plataforma de diálogo permanente entre as 3 esferas de governo, tendo como suporte os planos plurianuais. Explorar vários recortes nas iniciativas de desenvolvimento territorial. Então, isso é verdade. Dependendo do que se quer reger, ou regular, ou organizar, os recortes foram variáveis, né? Então, nem sempre os recortes casam quando você vai pensar nas políticas públicas, porque os olhares são diversos e os objetivos também. Estabelecer uma visão compartilhada de planejamento a partir das convergências entre as estratégias federal e estadual e ampliar e fortalecer mecanismos de articulação entre as 3 esferas de governo. Além disso, ainda criar espaços de debate de geração de soluções comuns, né? Instrumentalizar as instâncias de participação social, porque também essa questão da cidadania e da interlocução com a sociedade civil foi muito valorizada, né, com os movimentos sociais nesse período, visando que os cidadãos se tornem efetivamente partícipes da atividade pública. Promover a inovação e gestão do conhecimento e contribuir para a realização de investimentos públicos que visem acelerar a competitividade nacional. Bom, esse conjunto de iniciativas em torno dessas agendas que envolveram o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Comitê, geraram esse relatório que apresenta essa situação em 2011 dos municípios brasileiros em relação à atuação dos gestores e à gestão de projetos governamentais, a capacidade de articulação e clareza do papel federativo, a disponibilidade de recursos e o fortalecimento da estrutura institucional e processo de gestão, o azul mais escurinho sendo a melhor situação e o mais claro a pior situação, né? E aí é muito interessante aqui, ainda não analisei, eu só trouxe para a gente ver que já existem essas informações, mas é interessante ver, por exemplo, aqui na Amazônia Ocidental, né, como tem nichos, né, dentro das regiões de excelência, em tese, né, e nichos e vazios importantes, né. Também aqui acho que aparece, que é bem interessante, que é o estado do Ceará, né, lá na região nordeste, onde ele é um estado que está com um desempenho razoável, mas o problema mais sério é em relação à disponibilidade de recursos, né. E esse perfil que realmente condiciona, né, a qualidade das políticas públicas também pode ser cotejado com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que eu acho que é uma análise interessante a se fazer, a gente ver como é que esses resultados conversam, né? Bom, em relação ao planejamento territorial de políticas públicas, essa apresentação é quase toda baseada na síntese desse trabalho que foi publicado no Caderno de Gestão Pública e Cidadania, lá em São Paulo, que vai tratar a abordagem territorial no planejamento de políticas públicas. Então, o que a gente pode falar a partir desse estudo e de outros, né? Que o governo brasileiro passou a dar ênfase a abordagens territoriais, às políticas públicas, já no final dos anos 90, né, em que se define o território como o locus privilegiado para o planejamento estatal, espaço de mediação social e de incidência de políticas públicas, definido com base em múltiplas dimensões e escalas de intervenção, que, na verdade, está bem de acordo com o contexto e com o cenário das políticas públicas do início do século XXI, né, quando virou consenso
não só no Brasil, mas internacionalmente, o quanto era preciso superar a segmentação, a fragmentação, a desarticulação e a descoordenação das políticas públicas no território, que a descentralização da ação governamental, que também foi uma tendência internacional, evidenciou, ficou mais claro, né? Então, essa definição vai muito de encontro à perspectiva de multidimensionalidade, multiescalaridade que vem sendo desenvolvida nos espaços de formulação de políticas públicas, né? E, em 99, foi criado o Ministério da Integração Nacional no Brasil, né? E que lançou bases para as políticas de integração nacional e desenvolvimento regional, como gestão do território, promoção da competitividade sistêmica, mobilização do potencial endógeno no desenvolvimento das regiões. Isso é importante também, porque eu acho que Gadelha pode até falar mais sobre isso, porque ele teve uma passagem importante, né, nesse campo. Fortalecimento da coesão econômica e social, promoção do desenvolvimento sustentável e fortalecimento da integração continental. No que se refere às situações a enfrentar e os problemas a superar, essas políticas, né, o texto dessas políticas, né, apresenta como situações a enfrentar as distintas inserções históricas dos diferentes territórios. Isso qualquer federação vai ter que enfrentar, mas ela ganha complexidade num estado como num país como o nosso, com essa dimensão continental, né, e com um ente federado chamado município, né, que colocou quase 6.000 novos atores políticos nas arenas, né, de concertação das políticas públicas. Então, isso é uma situação típica de federações, só que ganha uma complexidade enorme aqui no nosso país, né? Complexa diversidade ambiental, cultural e econômica, uma diversidade regional de ecossistemas, culturas e saberes. A gente, agora, nesse trabalho com a região norte, conseguiu entender a importância dos biomas, né, dos diferentes biomas, na configuração do processo de saúde e doença. A gente não tem muito essa dimensão quando está no planejamento, né? Mas quando você vê assim, basta olhar para a paisagem e entender o que aquilo representa, que você já vai pensar diferentes processos de saúde e doença. Embora isso não seja considerado frequentemente no planejamento. Forte heterogeneidade das macro-regiões brasileiras, fortes desequilíbrios inter e intra-regionais, fortes disparidades, diferentes naturezas de desigualdades. Também é preciso muito a gente conseguir olhar para cada lugar nas suas especificidades, inclusive em relação a que desigualdades devem ser enfrentadas com menos prioridade, né? Grandes diferenças de identidade dentro dos territórios e desigualdade na participação política, o que acaba resultando numa grande diversidade de padrões territoriais e regionais que realmente exigem um olhar das políticas públicas atento, né, a essa diferenciação. Ou seja, políticas homogêneas para o território nacional, muito provavelmente, terão resultados limitadíssimos. E é uma prática nossa, que a gente sabe, de planejar setorialmente, muitas vezes, boa parte delas, olhando para os contornos nacionais, né? A gente tenta olhar para os recortes regionais, estaduais e municipais, mas a pressão para olhar e produzir políticas homogêneas é muito forte pela nossa tradição, né, de planejamento centralizado, etc. E tal. Então, isso é muito importante da gente olhar. E aí, as pautas que estão colocadas para enfrentar esses problemas nessas agendas são recortes municipais para atuação governamental. Então, realmente, é muito forte a intenção de fortalecer a capacidade municipal na gestão federativa. Prioridade para áreas de baixa dinamização e forte concentração de pobreza. Claro, está lá nos planos plurianuais a erradicação da pobreza nos últimos governos foi uma prioridade. Busca da superação da dicotomia rural-urbano nos projetos de desenvolvimento. Teve programa, a Política Nacional de Desenvolvimento colocou ênfase nas mesorregiões também.
atuação descentralizada e articulada com as 3 esferas de governo, estímulo à participação entre demandas sociais, a articulação entre as demandas sociais e a oferta de políticas públicas, planejamento estratégico para o desenvolvimento do território e priorização de instâncias coletivas de deliberação e participação social. A gente teve, a pauta da Política Nacional de Desenvolvimento Regional voltada com foco em mesorregiões, com essas características, né? Buscando parâmetros para redução de desigualdades e também aqui, paralelamente, né, os consórcios de segurança alimentar e desenvolvimento local, que também buscavam integração territorial, buscando lidar com a pobreza da mesma maneira, buscando entender as dinâmicas territoriais nos espaços de intervenção das políticas públicas, solidariedade, possibilidade de atendimento às necessidades básicas dos municípios. E N programas, né, no âmbito dessa Política Nacional de Desenvolvimento Regional. N programas, e aí por regiões estratégicas, como o semiárido, né, que a gente, aqui na Fiocruz, vem trabalhando programas e pesquisas específicas para as regiões priorizadas aqui na Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Bom, se essas agendas estavam no cenário, né, e atravessavam os debates das políticas públicas, eu não vou entrar no mérito de se elas, de fato, foram implementadas e quais foram os resultados, porque teria que fazer uma análise mais precisa, né? De qualquer maneira, por exemplo, quem foi no encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável promovidos pela Frente Nacional de Prefeitos, essas agendas estavam lá. E estavam lá, como o Valcler chamou a atenção aqui, às vezes trazidas por experiências extremamente ricas e dinâmicas no nível local. Não é só uma retórica. Eu vi muitas experiências apresentadas nesses eventos que constituíam tentativas relevantes que poderiam desdobrar, porque traziam na própria proposição a crítica e as dificuldades de seguir inovando, né? Então, é importante a gente... Na minha experiência, eu vi muitas experiências municipais, não só da área da saúde, articulando setores, pensando uma atuação regional do governo, em vários estados, não é também uma coisa concentrada na região sudeste, como a gente, às vezes, costuma acreditar, né? Até Palmas teve até um prêmio, né, em relação a isso. E a gente viu agora na região norte também, nesse evento, nossa, a gente lá, com o projeto Fiocruz Ministério, reunindo pessoas para falar sobre políticas públicas, e foi assim um aprendizado enorme, que, em alguns momentos, eu pensava, mas por que precisa nós estarmos aqui para conseguir reunir tanta contribuição que já está em andamento e que não tem visibilidade, infelizmente, que eu acho que isso é uma tarefa que nos cabe, né, dar visibilidade. Então, se nesse cenário das políticas públicas estava acontecendo, também a gente, em 2015, no Brasil, né, o Congresso criou a tal Comissão Especial do Pacto Federativo do Senado, e eu trouxe isso porque eu acho que a gente precisa se dedicar a analisar bastante essa revista, que é uma revista que fez um consolidado de muitas contribuições de pesquisadores e gestores sobre os problemas, né, e também que gerou essa carta a partir de um encontro com os governadores, né, e, ao final de 2015, eu não sei o que aconteceu exatamente a partir daí. Isso era conduzida, essa discussão, pelo Renan Calheiros e pelo Eduardo Cunha. Então, não acompanhei depois os desdobramentos, não deu tempo de eu ver que destino teve isso aqui nesse momento. Então, isso tudo é o contexto das inovações da portaria de dezembro de 2017, que traz como mudanças no financiamento federal essa maior agregação dos repasses do Fundo Nacional de Saúde para os estados e municípios, né? Porque até 2017 os repasses federais via fundo eram através de 6 blocos de financiamento, que combina funções, né, da gestão e as ações finalísticas do Ministério, e elas foram agora
os blocos foram agora compostos a partir de, simplesmente, bloco de custeio e bloco de investimento, o que supõe maior flexibilidade dos entes federativos na alocação dos recursos federais repassados para o financiamento de despesas com essas atividades que estão aí, né? essas características. O que é importante ressaltar? Essa maior flexibilidade, que, em tese, deveria assegurar mais autonomia para os municípios, principalmente na alocação dos recursos, é uma demanda do CONASEMES de muitos e muitos anos, né? Então, isso aqui gerou uma grande polêmica, mas, se a gente pensar da perspectiva da concertação federativa setorial, esta é uma demanda do CONASEMES que data do início do SUS. Quando a gente começou a regulação do SUS, através de normas operacionais, em 1993, a regulação foi feita a partir de um documento que se chamava A Municipalização das Ações e Serviços de Saúde, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Que, curiosamente, estava me lembrando, nesse documento tinha muito claro a situação e o diagnóstico dos problemas, a situação que se queria alcançar e a transição e as estratégias para se chegar lá. Então, o que isso traz? Se, de fato, que isso precisa ser analisado, porque, por exemplo, em relação à maior autonomia dos entes federativos, supõe-se que, uma vez que esses recursos fossem gastos a partir dessas despesas, o gestor municipal teria mais capacidade de gerir suas políticas de acordo com a realidade local. No entanto, quando você vai tentar ver o que regula a organização e o funcionamento do sistema, atualmente são 6 portarias consolidadas, que o Sidney vai poder explicar melhor para nós, né? Mas que cada uma delas tem 300 páginas, mais ou menos, e que é muito difícil você acompanhar, né? E aí tem que entender até que ponto esta regulação está conferindo autonomia local, realmente. Tem que analisar. A gente, nos debates que eu participei lá no Ministério, até na própria formulação do projeto SUS Legal, havia uma grande preocupação em fortalecer o planejamento local para reduzir riscos de uma alocação não muito, ainda mais nessa conjuntura, né, que a gente vive, uma alocação mais, de fato, eficaz em relação ao que se necessita, né, em termos de saúde e em termos de demandas sociais. Mas isso era uma preocupação, tinha uma estratégia de fortalecer o planejamento, então acho que o Sidney pode até falar mais sobre isso depois, mas eu acho que a gente tem que pensar até que ponto normas tão vastas, né, não acabam também reduzindo a capacidade de gestão local disso, né? Então, concluindo, última transparência, o que eu acho que pode ficar como desafios para a gente conversar, né, depois que o que seria um desafio para uma agenda federativa da saúde pública, hoje, seria equilibrar diversidade de demandas, centros de poder e domínio de políticas, incorporar interesses territoriais, porque a gente ainda tem que fazer um esforço de territorializar as políticas públicas, porque a gente ainda continua, muitas vezes, planejando segundo setores ministeriais, né? Não se dá a ênfase que se tem que dar às dinâmicas territoriais locais, sobre as quais as políticas vão incidir de fato, né? Qualificar a governança pública, reduzir desigualdades, e aí o que eu acho que pode ser uma forma da gente, que tem uma experiência vasta, de tentar atuar setorialmente a partir da cooperação, porque nós temos a Comissão Tripartite desde 1993, tentar, então, contextualizar as políticas de saúde nas agendas federativas de desenvolvimento, cooperação e planejamento, né, não ficar só falando para dentro do setor, mas vincular nossas agendas a essas agendas mais gerais,
atualizar e inovar os mecanismos de articulação e cooperação federativa na coordenação de políticas, e eu acho que, nesse caso, é, sim, colocar em análise e avaliação os arranjos existentes, para ver como a gente aperfeiçoa e como avança, né, em relação a garantir essa maior cooperação. Contribuir para o estabelecimento da lógica de cooperação entre os entes, para além das dinâmicas setoriais, eu acho que a gente pode dar uma contribuição para isso. Fortalecer a atuação municipal no planejamento setorial, territorializar as políticas, compartilhar visões de planejamento e articular realmente os planos. Isso a gente viu na análise dos planos estaduais de saúde, de 2008 a 2011. A gente viu que vários deles mencionavam que, no processo de elaboração do plano, indicava uma certa organicidade do plano de saúde ao planejamento do governo. Tinha articulação com os planos plurianuais, mas isso é um documento, a gente teria que fazer uma avaliação. E, a partir daí, otimizar recursos, potencializando, integrando, complementando e inovando em políticas públicas. Então, para a gente conseguir pensar nessa direção, é preciso compreender também as condições de governabilidade da administração pública, que aí eu acho que é por isso nós ficamos tão motivadas para convidar o professor Gaetani, as condições de governabilidade do setor saúde no nível local, e aí o Nésio, e as condições de governabilidade no contexto das mudanças do financiamento federal. E aí compreender é uma palavra-chave, porque, às vezes, a gente parte do pressuposto de que nós já sabemos tudo, e aí a gente pula essa etapa, que é se colocar diante do cenário atual, que é um cenário muito modificado nos últimos 30 anos das políticas públicas, e continuar atuando com parâmetros de 30 anos atrás. Então, acho que é o momento de parar para compreender e, a partir daí, redimensionar, reconfigurar, propor novas políticas públicas mais compatíveis com o momento que a gente vive nos estados nacionais. Então, muito obrigada. Vamos conversar.